Boa noite, meu povo. Chave mestra, parte 15. A gente vai falar sobre os insights hoje, né? Mudança de cenário, gente. Queimou minha luz aqui, não teve jeito de trocar agora. Então, eu tive que virar todo aqui o esquema aqui. Então, vocês não reparem, tá? Vocês vão ver coisas diferentes hoje aqui. Só deu tempo de eu trocar o olho da parede, o resto continuou tudo igual, tá? Bom, gente, vamos falar sobre esse curso, né, que a gente tá fazendo agora, a 15ª parte. Ele é um curso para pessoas que querem mesmo, estão a fim de transformar a vida, pessoas que gostam de meditação, tá? Não tem como sair fora da meditação, tá, gente? Essa semana eu acho que eu fiz até umas experiências fora aí do que eu tentei, assim, experimentar de diferente ali, né? Até coloquei no meu stories aí, essa semana, eu meditando com música do The Cure. Não deu certo não, gente. É muito difícil e aquele dia foi bem complicado, tá, para mim, porque como eu não conectei perfeitamente, acho que a vibração, o som, né, tudo ali colaborou para não entrar em perfeita harmonia. Mas a gente vai testando até a gente chegar e ficar top. Diz que quem é muito bom em meditação, medita até mesmo num trânsito impossível de São Paulo, tá? Então a gente vai meditando e vai testando aí, eu vou falando o parecer para vocês aí. Bom, esse curso aqui, ele era feito na maçonaria, tá? Muito tempo atrás, então o pessoal que fez, ele teve bastante resultado aí, né? Teve gente que até que achou que era magia, alguma coisa assim, mas não, gente, é efeito de fenômenos naturais que a gente às vezes não conhece, tá? E hoje eu tô aqui para explicar alguns deles. Ele começa no livro, que cada dia é uma parte do livro, a gente tá na 15ª, mas são 24, tá? Não esqueci de falar isso. Esqueci de falar meu nome também, meu nome é Erika Genari, tá? Eu sou terapeuta corporal holístico, trabalho tanto com as massagens quanto com a parte de lei da atração também, parte de relacionamento afetivo. Bom, gente, aqui ele fala o quê? Sobre os pulgões, tá? Essa parte do livro aqui ele conta que os pulgões, eles absorvem ali a energia da planta, né? Só que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que quando uma planta morre, o pulgão precisa sair de lá, ele não consegue sozinho, né? Então ele cria asas para ir para outra planta, porque ali já esgotou todas as possibilidades dele, tá? Então ele cria asas, gente. Vocês estão conseguindo entender que a gente tem infinitas possibilidades? É a gente que se limita. Então ele não sabe que ele pode possuir asas, mas quando ele precisa, ele cria, entendeu? Ele dá esse insight nele ali, ele cria as asas para poder mudar de local, para poder sobreviver. Então a gente tem que viver, aqui no livro fala muito isso, né? De a gente ter que viver como uma criança. A criança não tem essas limitações. Você fala, você não pode chegar até ali. Se você não fala isso para ela, ela acha que ela pode, entendeu? Então a gente tem que viver como uma criança mesmo, para poder manifestar as coisas que a gente quer, tá? Oi, tudo bem? Então, ele deu esse exemplo dos pulgões para começar o livro ali, tá? Aí ele fala que a gente tem que seguir algumas leis que são imutáveis, né, na vida da gente. E essas leis, querendo ou não, a gente tem que seguir para poder dar certo a vida da gente. Uma delas é a lei da harmonia. E para a gente ter harmonia, a gente precisa do quê? Conexão com o Criador, meditar, entrar em contato com a nossa essência, tá? É isso que ele fala muito aqui. Então vamos entrar com contato com a nossa essência. Essência para quê? Para ter os insights, gente, tá? A gente só tem insight assim, quando a gente está no propósito da gente ali de vida, tá? Aí ele comenta sobre as dificuldades, tá? As desarmonias, os obstáculos, o que eles contribuem aí, né? Aí aqui ele entra para falar muito uma coisa assim que eu vou até ler aqui, né? Ele fala que quando a gente está em dificuldade de desarmonia e a gente cria obstáculos, isso indica que a gente está nos recusando a dar o que não precisamos, tá? Ou nos recusando a aceitar o que exigimos. Então, pode ser os dois casos, tá? Então,
quando a gente não tem consciência de que aquilo que a gente quer e a gente não consegue obter, né? Então, dá uma desarmonia ali na vida da gente. O mesmo quando a gente não tá precisando de alguma coisa, a gente não doa, a gente fica com aquilo ali pra gente, né? Então, libera espaço aí, gente. Aí ele comenta de crescimento, né? A troca do antigo pelo novo, né? Do bom pelo melhor, porque Deus sempre provê aquilo que é melhor pra gente. Nunca ele tá num caminho, nunca ele coloca alguma coisa no caminho da gente para prejudicar. É lógico, a gente vai ter alguns insights de algumas coisas que podem não dar muito certos, né? Certo, mas a gente estando conectado ali, a gente estando conectado com o Criador, isso daí já passa mais perceptível, a gente já elimina logo da vida, né? Agora, quando a gente demora um pouquinho mais ali para entender, Deus vai encaminhando. Então a gente às vezes quer tanto uma coisa, mas na hora que vai ver, fala, mas por que mudou tanto daquele jeito, né? É porque Deus colocou a mão ali e foi acertando, né? Ele fala, não é por aqui, vamos chegar onde eu quero, né? Às vezes mais é a vontade dele do que a nossa. E fala muito também da parte de que a gente tem que saber o que a gente quer para a gente poder atrair aquilo que a gente quer. Não adianta nada você ficar, hoje eu quero isso, amanhã eu não quero. E quando for fazer caderno de manifestações, colocar as coisas em perfeito estado, do jeito que você quer, nos mínimos detalhes para poder isso acontecer. Oi, gente, não falei oi para ninguém, mas eu vou tentar aqui ir falando. Obrigada pela presença, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí, né, com as coisas que a gente pensa. Ele fala muito sobre o pensamento, pra gente selecionar os pensamentos aí da gente, né? Oi, Dai, tudo bem? Selecionar. É lógico que a gente tem isso muito forte dentro da gente de pensamento negativo, a gente tem que excluir isso da vida da gente, né? A gente tem que ir mantendo o pensamento positivo ali. Elimina. Não é que não passa. Muita gente me pergunta, né? Na meditação é não pensar nada? É impossível, gente. A gente pensa, né? Mas a gente seleciona ali, né? Fala, não, eu tô vendo um filme. O que eu gosto do filme eu tiro. O que eu não gosto, quer dizer, o que eu não gosto eu tiro. O que eu gosto eu aproveito ali, pego pra mim, né? É aí que vai vir os insights. Por isso da meditação, tá, gente? Estão entendendo bem aí? Tá ficando dúvida? Pode perguntar aí que eu vou respondendo, tá, gente? Fala muito de que a gente não pode dar aquilo que falta dentro da gente, né? Então, se a gente não sabe o que não sabe o que acontece, não sabe da onde vem aquilo, como é que a gente vai dar uma coisa que a gente não tem? É difícil, né? Então, a gente tem que saber, tem que sentir, tem que manipular essas energias aí, né? Não é magia, é saber o que a gente quer ali para poder manifestar perfeitamente. E quanto mais a gente sabe o que quer, mais a gente vai atraindo aquilo pra gente, tá? Fica mais fácil. Aí ele fala que obstáculos aqui trazem sabedoria para a pessoa, né? De saber discernir o que é certo, o que é errado, que tipo de pensamento ela teve, né? Para poder ir tirando isso da vida dela também. E colocando aqueles que são mais corretos, né? Esse capítulo aqui eu achei bem assim comprido, dá para destrinchar. Eu tô resumindo muito, tá? Mas tem muito conhecimento nesse pedacinho só que do livro aqui que a gente tá vendo. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Para ter vitalidade, o pensamento tem que ter amor. Sim, para ter vitalidade, o pensamento precisa ter amor. Então não adianta só você querer, tá? Você tem que sentir. Se você não sente, não vibra, tudo no universo é vibração, tá, gente? Se vocês não vibram aquele sentimento, não tem emoção, nada manifesta. Então, Érica, como é que eu tenho emoção? Vai ver filmes que dão essa emoção para você, começa a mentir para você ali, né? Olha, eu gosto disso, eu quero isso, eu estou nesse estágio. Começa a mentir para o cérebro, enganar o cérebro e você começar a ter aquela sensação, tá? A semana passada eu fiz muito meditação de abençoar. Eu me sinto abençoada, eu sou abençoada. Em alguns momentos eu achava que eu não era, entendeu? Não é devido familiar, essas partes aí de crença da gente. E a semana que quando eu comecei, eu achava uma grande bobeira ficar falando aquilo. Depois, já no terceiro dia, eu chegava a arrepiar de pensar que eu era abençoada, porque eu já estava sentindo que eu era abençoada. Então, são coisas que vocês precisam
ficar firme ali, né? E ir testando e é paciência, gente. Ficar rico não é do nada, tá? Ter alegria não é do nada, manifestar não é do nada. Você tem que parar e pensar, botar o pensamento e a criatividade em ação ali, senão não funciona, tá? É lógico, colocar em ação, mas também soltar, não ficar presa a resultados. Ser alegre, ser feliz e vai continuar a vida aí, tá? Então, a lei da atração não funciona sem o amor, tá? A lei da atração, se a gente for pensar ela pura, assim, ela é um amor puro, tá? Aí, quando você tá no amor puro, vibrando essa energia, você consegue manifestar as coisas que você quer. Aí ele fala muito da forma de pensamento da gente, que a primeira forma de pensamento é a linguagem. Aí tem muita gente que fala assim, né? Magia, como é que se faz magia? Quando a gente vê filmes, a gente vê as bruxas, o que elas fazem? Elas falam, né? Então elas colocam para fora. Então, tudo aquilo que você lança para o universo escuta. Pensar é uma coisa, mas você colocar para fora também é outra. Então, foram as duas coisas que eu utilizei na minha meditação, né? Tanto meditar quanto falar que eu era abençoada. Quando eu comecei a falar que eu era abençoada, eu comecei a sentir que eu era abençoada. Eu usei as duas formas aí, né? O pensamento e a linguagem. Porque a linguagem tem o que? Ela tem a vibração, tem o som ali, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Aí aqui ele dá dois pensamentos, o pensamento universal e o pensamento individual. O que significa o pensamento universal? Ele cria a forma, né? O pensamento universal é Deus, né? O pensamento individual, que é a gente, ele expressa a forma que Deus gostaria de viver aquele momento, entendeu? E a palavra é uma forma de pensamento. E a frase é uma combinação do pensamento, tá? Então, isso daí foi bem interessante, assim, tinha algumas coisas que eu não tinha parado para pensar, então eu achei bem interessante nesse livro. Aí ele começa a falar de provérbios, sabe? Aquelas coisas que fala assim, onde há saúde não há doença, onde há luz não há trevas. Então, uma coisa não consegue andar junto com a outra, né? Então, não ocupa o mesmo espaço. Se a gente for colocar uma cadeirinha, um senta outro, entendeu? Então, você que vai escolher, é esse que eu quero que senta? Então, é esse que eu vou começar a pensar nele, entendeu? Para poder manifestar aí. E outra coisa que é essencial, uma chave principal ali é não duvidar, tá? Então, quando você quer que haja luz, imagine que haja luz e não duvide. Duvidou um momentinho, já demora mais para manifestar, tá? Então, mas essa daí é uma das grandes chaves ali. Aí ele fala da lei da compensação, tá? Que é quando aparece uma energia, eu vou ler aqui para vocês, o aparecimento de uma determinada quantidade de energia em qualquer lugar significa o desaparecimento da mesma quantidade em outro lugar. Quer dizer que não pode, no universo ele tem uma quantidade de energia ali, né? Então se você tirou daqui, o outro lado vai ficar sem, então precisa completar com outra coisa, né? São as duas forças opostas ali, mas que não cabem no mesmo lugar, são bem diferentes. Aí ele fala dos insights, né? O que é a chave mestra aí dos insights? Para a gente ter insights, a gente tem que sentar, meditar e esperar chegar a resposta do universo, né? Acreditar que aquilo ali está sendo construído através de uma força maior que a sua, né? Que você, tudo bem, você tem uma partícula de Deus ali com você, mas se não fosse uma partícula, né, você não estava aqui presenciando as coisas de Deus também. Então, primeiro é Deus, depois você. Mas você não é uma partícula dele, não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, tá? Mas você é uma partícula dele. Então, você sendo uma partícula dele, você é Deus também, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, que não é só depender de Deus, a gente também é Deus, então a gente também consegue manifestar as coisas aí, né? Aí ele fala, o que é insight? É quando somos capazes de imaginar uma situação, prever ela e conseguir amenizar os resultados dela, entendeu?
qualquer coisa, uma dificuldade, né? A gente pode superar antes, isso tudo entra aí como um insight, né? Então, a gente teve um insight, nossa, eu tive um insight, isso daqui vai ser bom para mim, ou eu tive um insight, isso aqui vai ser ruim para mim. E para que serve o insight, né? Ele é um desenvolvimento do ser humano, ele também é desenvolvido no silêncio, gente. Então, uma das coisas que eu errei essa semana em fazer meditação foi fazer a meditação escutando The Cure, né? Porque eu queria treinar, então eu queria saber se ia dar certo, mas aquele dia para mim foi terrível, porque a vibração é outra, né? Não é uma vibração que eu tô acostumada a fazer. Mas eu vou continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo e agora eu vou voltar a, de vez em quando, colocar uma dessas daí para mim poder ir acrescentando e treinando a mente também, né? O silêncio vem de dentro, né? Como eu coloquei. O mundo interior da gente ele é desenvolvido pela concentração, tá? Então, o insight é isso. Então, quanto mais você concentra, mais insight você tem, melhor você fica, mais treino você, né? Acaba tendo aí para poder manifestar as coisas. Gente, alguma dúvida aqui? Desculpa aí não ter falado oi para ninguém aqui, é que eu vou empolgando aqui, senão eu perco a linha de raciocínio. O que eu vou falar agora é o exercício dessa semana, então eu vou deixar gravado aqui depois, se vocês quiserem repetir para escutar, tá? Mas é daquela mesma maneira, senta no mesmo lugar que você está acostumado. Se conseguir fazer na mesma hora, melhor, tá? Não conseguir também não tem problema, mas é melhor para ir o cérebro acostumando que aquele lugar ali é um lugar de meditação seu, tá? Então você vai sentar, fazer a mesma posição, do jeitinho que você estava acostumado. Relaxar o corpo, respirar profundamente, e na hora que você vê que você está totalmente relaxada, aí você vai começar a fazer a concentração do pensamento, tá? Aí eu vou ler aqui agora porque ele é compridinho. Concentre o pensamento no fato de que ter conhecimento do poder criativo do pensamento não significa possuir a arte de pensar. Deixe o pensamento se deter no fato de que o conhecimento não se aplica a si mesmo e que nossas ações não são governadas pelo conhecimento, mas pelo costume, precedente e hábito, né? Que é a única maneira de aplicar o conhecimento e por um determinado esforço consciente. Então não adianta nada a gente achar que a gente não vai ter que ter um hábito. É um hábito, tá, gente? Meditar é um hábito. E parece que depois que você começa, você vê que muitas coisas começam a acontecer, muitas sincronicidades, vamos falar assim, né? De repente você fala, nossa, eu queria conversar com fulano, eu vi ele. Isso tudo acontece quando a gente medita bastante, tá? Lembre-se, o conhecimento não utilizado passa da mente que o valor da informação está na aplicação do princípio. Continue essa linha de pensamento até obter uma visão suficiente para formular um programa definido para aplicar esse princípio ao seu problema, ao seu princípio. Desculpa, gente. Para formular um programa definido para aplicar esse princípio ao seu problema particular, tá? Você vai imaginar aquele problema seu ali e vai ver quais seriam as possibilidades, quais seriam as soluções na hora da meditação, tá? Na hora que você tiver, quem tá treinando comigo aí desde o começo, que tem desde a parte 1, tá? Isso daqui já tá ficando mais avançado, porque até a parte 24 já tá na 15ª. Então, vocês vão treinando aí que vocês vão ver como vai dando resultados aí satisfatórios para vocês, tá? Bom, gente, mas era isso. Procurem ter aí esse espaço, esse momento de meditação para ver como que vocês vão ter esses resultados incríveis e aproveitem o conhecimento que eu tô dando aqui, porque são poucos e raros que acabam assim fazendo o curso do começo ao fim. Porque tem muita gente que tá muito preso ainda, né, a novelas, a essas coisas que às vezes não acrescentam tanto à mente da gente. Até entendo, porque tem gente que às vezes quer assistir novela para distrair a cabeça. Mas às vezes distraindo a cabeça, tira o foco e acaba não manifestando muita coisa que ele poderia estar manifestando hoje, né? Então,
A gente sabe que a gente tem um tempinho para manifestar, uns 3 meses, né? A gente faz hoje uma manifestação, daqui uns 3 meses começa a aparecer resultados, né? Então, é como colocar um bolo no forno. Então, vamos praticar aí para poder ficar firme e melhorar um pouco esse mundo do jeito que tá. Não tá dando, né, gente? Beijos a todos, bom final de semana. Semana que vem eu volto com a parte 16ª, tá? Obrigada pela presença.